Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Nunca pensei em fazer isso também, mas de repente alguma coisa me perturbou tanto que eu cheguei à conclusão que alguém precisa falar alguma coisa, porque as pessoas estão buscando e não estão encontrando. Uma coisa me perturbou demais, já vem perturbando há muito tempo, são essas publicações e falas e acontecimentos dessas igrejas, seitas, essas coisas ditas cristãs, né? Isso perturba a gente. Ontem me perturbou muito uma fala de um ser que dizia que se bandido aparecesse na vida dele, ele mandava matar porque tinha muitos policiais à volta dele e falava isso de um púlpito para o povo ouvir. Eu não consigo acreditar que o povo consiga aceitar essa situação. Do outro lado, tão destrutivo quanto essas igrejas, seitas e coisas assim, está o ateísmo, que hoje em dia vem publicando coisas extremamente violentas, extremamente fortes, né? Essas coisas têm entrado no meu Facebook e eu tenho respondido algumas delas, mas eu acho que a melhor resposta é falar para todo mundo ver a coisa. Então, o que está acontecendo é que, como disse o profeta Oséias, o meu povo sofre por falta de entendimento. O povo vai morrer por falta de entendimento. O povo vai se perder por falta de entendimento. Então, hoje, o que eu venho fazer não é uma defesa da obra de Deus em si, vamos dizer assim, é muito mais uma defesa para as pessoas que estão com falta de entendimento e, de repente, podem perder suas vidas. Porque Jesus Cristo, ele disse: Vós que estáis cansados e oprimidos, venham a mim. Agora, está cansado e oprimido do quê? É o que nunca te contaram da Bíblia. Jesus não se referia a você estar cansado e oprimido de puxar um arado, de ir numa enxada, de ir numa construção, das suas dívidas, das coisas assim, que são coisas do seu dia secular. Deus, Jesus Cristo, naquele momento, ele se referia, se você está cansado desse farisaísmo que te oprime, que é um peso para você. Ele disse, se você está cansado e oprimido, vem a mim, o meu jugo é suave, né? O fardo é leve. Então Jesus disse para eles, explicou para eles, deu o entendimento que até hoje não chegou à população, ao povo, às pessoas que buscam alguma coisa. Que Jesus disse para eles, venham a mim para aliviar seus fardos da alma, seus fardos do espírito, e não uma igreja que te promete milagres, enriquecimento e coisas assim. Jesus não prometeu isso. Tanto que Jesus andava com os apóstolos dele, eles tinham a bolsa, Judas cuidava da bolsa, mas eles não eram ricos. Tanto que tem uma passagem na Bíblia em que Jesus chega no milharal com os seus apóstolos e eles vão comer o milho, porque eles não têm o que comer, eles não tinham com fome, eles não tinham nada. Então Jesus recebia ofertas, recebia sim. As ofertas ajudavam, mas Jesus não cobrava ofertas, Jesus não pedia ofertas, e as ofertas não eram tantas assim, porque eles não viviam em opulência. Jesus tinha uma túnica só, Jesus era simples. Entendeu? Então, nós estamos num mundo em que as pessoas voltaram àquilo que Jesus condenava. Nossas igrejas, nossas religiões, né? Que religião hoje não é religião. Religião hoje é Jesus, Deus, Alá, Jeová, Javé, qualquer um desses que estão na raiz de Abrão, eles são a desculpa. Na verdade, a religião hoje, e essas seitas, o que elas querem é poder, é enriquecimento. E com isso, elas põem um jugo forte sobre o povo
exigindo do povo aquilo que o povo não pode dar mais. Então as pessoas precisam ter entendimento, precisam perceber as coisas, precisam abrir os olhos. Então, o que me trouxe aqui é para falar isso, é para explicar para as pessoas que Jesus não veio para fazer essa opressão que as seitas, em nome dele, estão fazendo. Não importa, você pode ficar bravo, mas é seita. É uma interpretação da Bíblia conforme a visão de alguém. Não é conforme a visão de Jesus. Não é conforme os desígnios de Deus. Primeiro, que Jesus não veio para ser mais importante do que Deus. Jesus é filho. Ele disse do Pai. Então, o mais importante é o Pai. As pessoas precisam perceber essa diferença. Jesus virou a ponta de lança. Aquela ponta de lança que era mais fácil de fazer o povo acreditar, porque o povo viu. Deus o povo não viu. Até hoje, os ateus defendem isso, que não viu, não viu. E eles querem provar que Jesus não existiu. Porque quem não vê, quem não viu, quem crê pela fé, realmente pela fé, e não precisa de uma imagem, não precisa dessa situação de ver. Mas Jesus Cristo foi visto. Então, essa fase de ser visto é muito importante, porque as pessoas ainda são como São Tomé. Elas querem ver. E no caso da espiritualidade, a gente não vê. De formas que Jesus veio para e por salvação dos povos pequenininos, daqueles que eram fracos, daqueles que estavam sendo oprimidos pela igreja. Jesus veio por eles. Então, a gente tem que entender que a obra ainda é de Deus. E não é a obra de Jesus. Jesus simplesmente veio fazer aquilo que o pai dele pediu para ele vir fazer. E o pai dele, lá do céu, observou, porque pelo que nós vemos e podemos entender, o pai dele, ao dar o livre-arbítrio para nós, ele sabia que podia acontecer. Mas quando chegou no limite do que ia acontecer, aí ele mandou o filho para dar um basta. Chega desse farisaísmo. Chega dessa opressão do meu povo. Vai lá e faz o trabalho de libertar o meu povo desses grilhões. Porque o meu povo, desse jeito, não vai chegar até a mim. Então Jesus veio e colocou claro isso. Ele colocou claro também que ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. E por ele, ninguém, sem ser por ele, ninguém vai até o Pai. Então ninguém precisa buscar entendimento do que está escrito nos livros sagrados na Bíblia da cabeça de outros, da boca de outros. Basta que a pessoa busque na sua própria Bíblia a sabedoria e o entendimento. Então, você não precisa ser explorado para chegar na salvação, para ficar rico, para não sei o quê. Todas essas coisas, principalmente as materiais, não passaram pelas mãos de Jesus. Jesus foi claro no caso do tributo. Achou a moeda, Roma veio cobrar imposto, então teve pago o imposto. Dê a Roma o que é de Roma e a Deus o que é de Deus. Jesus separou bem. Então não é possível as pessoas aceitarem certas coisas. E não é possível todo mundo se calar. Alguém precisa acordar. Alguém precisa falar. Então, essa minha primeira gravação é justamente para isso. É para começar a falar sobre isso. E se Deus me permitir, mais vezes eu vou apresentar gravações falando sobre agora assuntos específicos. Foi geral, foi uma apresentação. Mais para frente, se Deus quiser permitir, eu vou falar de outras coisas, tá bom? Por enquanto, muito obrigado por quem assistiu. Eu agradeço a paciência. E se gostaram, beleza. Obrigado.